Tá de verdade na informação de que Zampedri, atacante argentino que atua no Chile, interessa ao São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também da Mershout, falando como presidente da CBF. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e os primeiros nomes da lista de convocados ou pré-convocados pelo técnico Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para responder agora se Zampedri, centroavante de 37 anos de idade, argentino e naturalizado chileno, pode virar reforço do São Paulo. Essa especulação surgiu durante o fim de semana, depois que o jornalista Valentim Furlan trouxe a notícia. Vários são paulinos se questionando, perguntando se seria interessante, se esse poderia ser o substituto para o Caleri, que só volta a jogar na próxima temporada. O Zampedri tem 37 anos, atua pela Universidade Católica e joga no Chile desde 2020. Temporada atual de 14 jogos e 6 gols, centroavante típico, de pouca movimentação, mas aquele cara que põe a bola para dentro do gol. Contrato até dezembro desse ano, o que poderia facilitar uma chegada dele para a próxima temporada. Antes de gravar esse vídeo, consultei duas fontes do Departamento de Futebol de São Paulo, ambas asseguram que o Zampedri não faz parte dos planos. São Paulo nem está decidido a contratar um centroavante, ainda está avaliando os prós e contras. A avaliação é de que o André Silva tem dado conta do recado e que o Renan Francisco merece mais minutos, até por isso o São Paulo não tem uma posição formada. Vale a pena investir na contratação de um centroavante ou não? O Zampedri seria uma alternativa a ser estudada se o São Paulo decidir pela contratação de jogador. Vale lembrança também de que o Valentim Furlan já havia dito recentemente que o Carlão, da Ferroviária, atacante, centroavante de 32 anos, e o Medina, zagueiro de 23, também da Ferroviária, interessam ao São Paulo. O que ocorreu foi que a Ferroviária sugeriu os nomes ao São Paulo, até pela boa relação que tem do Juliano Bertolucci, que é o dono da SAF da Ferroviária, com o São Paulo, mas o tricolor agradeceu a sugestão e recusou os dois nomes. Hora de falar sobre o São Paulo com novidade importante sobre a obra do Morumbi. É quase impossível imaginar que o acordo com a W Torre aconteça. Já venho contando para vocês há meses sobre a dificuldade entre a construtora e o clube para encontrar condições que viabilizem um acordo caro. Recentemente a W Torre apresentou o projeto final, que custará R$1,5 bilhão. Esse valor inclui também a cobertura do estádio. Só a título de comparação, o Monumental de Núñez, estádio do River Plate, foi recentemente reformado, numa situação parecida a que o Morumbi passaria, a um custo de 211 milhões de reais. Mas o problema, além das contrapartidas, que nunca foram combinadas e acertadas entre São Paulo e W Torre, novo problema existe. O Morumbi se tornou uma enorme fonte de receita do São Paulo. E para que essa obra, para a transformação do estádio acontecesse, o tricolor precisaria abrir mão do Morumbi durante um período grande. Dá uma olhada na frase que eu vi de um dirigente super importante do São Paulo, abre aspas, como a gente fica sem o Morumbi por 3 ou 4 anos para que as obras sejam feitas? Interrogação. Imagina o impacto disso nas nossas finanças, que já andam bastante mal, fecha aspas, disse esse dirigente. Quero trazer bastidores e números em cima disso. Você sabia que o Tricolor foi o clube brasileiro que mais faturou com o estádio no ano passado? Foram 170 milhões de reais, que equivalem a quase um quarto de toda a receita, ou seja, dos 732 milhões que o São Paulo faturou na temporada passada. Esses 170 milhões foram alcançados graças a 96 milhões de reais com bilheteria e mais 74 milhões de reais com o estádio. O Tricolor faturou 12 milhões de reais com cativas, 33 milhões de reais com publicidade, 16 milhões de reais com aluguéis, além de outras pequenas fontes de receita. E olha que nesses 170 milhões de reais eu nem estou colocando o sócio torcedor, que só segurou 52 milhões de reais graças ao fato de o São Paulo ter um estádio bastante grande e generoso. Dessa maneira, se a gente inclui também o sócio torcedor, o Morumbi foi responsável por angariar ao tricolor 222 milhões de reais na temporada passada. É também por isso que dá para descartar hoje qualquer possibilidade de o São Paulo levar adiante essa história de reforma do seu estádio com a W Torre.
Bom, o São Paulo atualizou a lista na tarde de ontem dos lesionados, tá? No jogo contra o Grêmio tivemos duas preocupações, o Marcos Antônio substituído ainda no primeiro tempo e o Lucas também que sofreu uma torção no segundo tempo. O meio-campista saiu com dores na posterior da coxa esquerda, salvo engano. O clube informou que o jogador passará por exames médicos hoje. Ontem mesmo ele já havia iniciado o tratamento com a fisioterapia, né? Hoje à tarde teremos a confirmação do que aconteceu com o Marcos Antônio. Provavelmente ele vai perder uns 2, 3 jogos aí pelo São Paulo. Já o Lucas apresentou uma forte entorse no tornozelo direito. O clube informou que o jovem também iniciou o tratamento ontem com a fisioterapia, tá? São Paulo ainda tem outros lesionados no elenco, como o Rodriguinho com uma entorse no tornozelo direito, o Lucas com uma ruptura na cápsula do joelho, Ferreirinha, lesão da fáscia do plantar do pé esquerdo, aí tem Igor Vinícius, Caleri e Luiz Gustavo, outros desfalques aí também do time, né? O São Paulo fará o último treino hoje e amanhã encara o Náutico, partida aí fora de casa, né? Válido pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor venceu o primeiro jogo em casa por 2-1 e vai aí com uma vantagem do empate para o jogo de amanhã. Tá confiante na classificação? Comente aqui abaixo. Pro jogo de amanhã, provavelmente teremos a volta de Juan Tressoldi, que estava com dores no joelho, foi desfalque contra o Grêmio, mas treinou normalmente ontem com o elenco e deve treinar hoje também e viajar com a delegação tricolor. Bom, vamos falar sobre Oscar, a seleção brasileira, gente. O Oscar voltou ao São Paulo esse ano, né, no começo do ano, como o super reforço, inclusive. Além de o desejo de voltar para casa, se redimir com a torcida, tem um outro fator muito importante que o fez voltar, né? Vestir a camisa da seleção brasileira e quem sabe ir para a Copa do Mundo do ano que vem nos Estados Unidos. O Oscar, gente, voltou recentemente de lesão, é um jogador inclusive raro, né? Não à toa o Carlo Ancelotti colocou o Oscar na pré-lista de sua primeira convocação como novo técnico da seleção brasileira. Lembrando que é uma pré-lista que conta com uma penca de outros nomes, são 50 nomes nessa pré-lista aí, tá? Os 23 convocados na lista final serão anunciados no dia 26 desse mês. Na temporada atual, o Oscar tem 16 jogos, marcou 2 gols e deu 4 assistências, né? Para você, o Oscar merece a convocação para a seleção brasileira? Comente aqui abaixo a sua opinião, lembrando que tá difícil, assim, hoje ter um meia de criação hoje em dia, né? Estilo Oscar, realmente, estilo Ganso, assim, os meias clássicos foram, sim, se perdendo, né? Foram sumindo, assim como o centroavante, né? O fortão, o papo, o pivôzão, foi se desfazendo também. Pra mim, o Oscar, em plenas condições, é titular da seleção brasileira, rapaziada. Eu só queria vê-lo atuando assim como um meia no São Paulo, né? Mas com o Zubeldia vai ser bem complicado disso acontecer. Mas pra mim, o Oscar tem qualidade, tem bola suficiente para ser titular dessa seleção brasileira aí, tá? Que conta com muitos nomes duvidosos. Eu acho que agora com o Carlo Ancelotti, tanto o Oscar pode voltar, tanto também ali o Casemiro pode voltar a ser convocado, né? Então poderemos ter umas caras conhecidas aí do povo aí da seleção brasileira, né? Vamos aguardar. Enfim, de contrato renovado, o Matheus Alves está na mira do futebol europeu, gente. O novo vínculo do meia com o tricolor agora é válido até o final de 2028. O São Paulo sabe do interesse do CSKA na contratação de Alves, interesse que foi noticiado pelo jornalista Jorge Nicola na semana passada. Porém, até o momento, o tricolor não recebeu nenhuma proposta oficial pelo jogador. Júlio Casares falou sobre o interesse do CSKA e disse o seguinte, abre aspas, não tivemos nem proposta, muito menos valor. Isso é plantado por pessoas que têm outros interesses. Um devaneio de pessoas que têm outros interesses, fecha aspas. Ou seja, e aí, Hernan? Estão falando aí que você tem outros interesses aí, que você que tá plantando a notícia aí. Ai, é cada uma, viu? As especulações dão conta de que o CSKA está disposto a pagar quase 100 milhões de reais por Matheus Alves, informação do Hernan e também do Bruno Andrade, mas é bom a gente se atentar a um detalhe muito importante nessa informação, porque muito se fala assim, o São Paulo vai receber 100 milhões de reais aí de proposta, se vender vai ser 100 milhões de reais, não vai ser 100 milhões, porque seria 64 milhões de reais fixos, mais 34 milhões de reais em variáveis, o que daria no total os 98 milhões de reais, mas detalhe, só chegaria nesse valor de 98 milhões de reais se o Alves atingir as metas que seriam estabelecidas no contrato, né? Ou seja, dizer que é uma venda por 100 milhões de reais é forçar um pouco a barra, porque o Matheus Alves tem que obrigatoriamente cumprir a meta, porque se o Matheus Alves não cumpre a meta, esse valor não vai chegar, tá ligado? Então, é forçar muito a barra
pra dar sei lá, uma passada de pano na gestão, eu não sei qual que é a desses caras aí. Enfim, pelo tricolor nessa temporada, o Alves fez 13 jogos, deu 2 assistências e ainda busca seu primeiro gol pelo time principal. Alves também falou sobre o interesse do CSKA e disse o seguinte, abre aspas, estou muito tranquilo, procuro ficar fora disso, deixo para quem cuida de mim resolver. Até agora não soube de nada, não veio nada, então minha cabeça é 100% no São Paulo, continuo jogando, ganhando minutagem, que ainda tenho que deixar meu gol aqui, tenho muita coisa para viver com essa camisa, fecha aspas, disse o Alves, né? Sei não, viu, rapaziada? Acho que a proposta vai chegar sim por ele. Até mesmo antes desse interesse do CSKA, eu já tinha falado isso para vocês aqui no canal principal também, né? E o São Paulo, com crise financeira, né, deve vender o jogador na próxima janela se chegar uma boa proposta. Você venderia Matheus Alves em caso de proposta? Comente aqui abaixo a sua opinião que eu quero saber. O Carlos Belmonte falou essa semana sobre Thiago Mendes. Para quem não sabe, o São Paulo sonha com a volta do volante. E é recíproco, viu? O Mendes também está louco para voltar ao tricolor. Contudo, o São Paulo afirma estar sem espaço na folha salarial para acertar a volta de Thiago Mendes. Eis que surge uma oportunidade no mercado, mais uma inclusive, viu? Souza, que teve uma passagem pelo São Paulo muito boa, inclusive em 2015, 14, 15 na verdade, é um jogador que está agora livre no mercado, podendo assinar de graça com qualquer clube. O Vasco anunciou essa semana a rescisão de contrato do volante Souza e de um outro jogador também, né? O Souza está com 36 anos de idade, fechou com o Vasco após uma sugestão do Felipe Coutinho. Nessa temporada, o Souza fez apenas 3 partidas, 270 minutos jogados. Jogou pouco, mas não por conta de lesão, e sim por questão técnica mesmo, a escolha do treinador, dos antigos treinadores. Livre no mercado, o Souza é mais barato que Thiago Mendes. Não seria uma oportunidade de mercado aí para julho, quem sabe? Enfim, você aceitaria Souza no São Paulo? A volta do Souza, no caso. Comente aqui abaixo a sua opinião. São Paulo não está negociando com o Souza, é apenas uma sugestão do Tio B isso aqui para vocês. Você aceitaria? Comente aqui abaixo que eu quero saber. Algum tempo atrás, acho que foi uns 2, 3 anos atrás, o Souza foi especulado no São Paulo, parece que tinha sido até oferecido ao São Paulo, então pode ser que seja uma alternativa, se não der para trazer o Thiago Mendes porque o valor é muito alto. O Souza, apesar de ser um jogador também renomado e tal, não é tão caro assim como é o Thiago Mendes, que estava no Qatar, por exemplo, então você consegue negociar um pouquinho melhor a contratação do Souza ao invés do Thiago Mendes. Ah, mas o Souza, 36 anos, é muito caro, não sei o que. O atacante lá do Universitário do Chile tem 37, foi oferecido ao São Paulo, o São Paulo está estudando fazer a proposta. Então não sei se questão de idade impede muito o São Paulo de ir atrás de opções no mercado ou não. Vamos aguardar. Tá aí mais uma oportunidade. Vamos ver o que vai dar. São Paulo não demonstra interesse até o momento, mas quem sabe, né? Obrigado por ficar comigo daqui. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva. E eu acho que o Souza seria uma boa no São Paulo, viu? Enfim, forte abraço. Até o próximo.